Então, meninas, olha só, vou começar a minha apresentação aqui para vocês, tá? Deixa eu botar aqui na tela um, um PowerPoint, não sei, todo mundo tá vendo? Sim. Todo mundo está vendo, só deixa eu ver se eu compartilhei direitinho, porque eu também sou meio... Meninas, vamos começar aqui, essa é a nossa oficina do desabafo, tá? Fui convidada pelo Gilberto, né, para participar desse projeto, fiquei encantada com ele, fiquei encantada com o projeto, com tudo que eu já vi até hoje, das oficinas que já foram apresentadas pelas meninas que passaram por aqui, Margarete, pela Jerusa, a oficina da Jerusa, a roda de conversa do Gilberto também foi maravilhosa, e eu já fui conhecendo um pouquinho de vocês nesse caminho. Por isso que talvez a nossa apresentação hoje possa ser assim, no decorrer desse trabalho, tá? Está todo mundo me ouvindo bem? Só levantem a mão se estiverem com o microfone desligado. Está todo mundo me ouvindo bem? Sim. Então tá. Gurias, o meu nome é Cleide, como vocês estão vendo aí na tela, tá? E como eu lembrando do que a Margarete falou lá na oficina dela, da importância do nome da gente, né? O meu nome é Cleide Fagundes Atiense, tá? Fagundes por parte de mãe, Atiense por parte de pai, tá? É daí que vem o meu sobrenome. E eu tenho hoje 56 anos, que, aliás, eu fiz ontem, tá? Ontem era o meu aniversário e ontem eu fiz 56 anos. Já fui casada, já tive 2 filhos desse casamento e estou separada já há muito tempo. Meus filhos hoje têm um com 32 anos e o outro com 27. Umas coisas mais lindas do mundo, tá? Vocês precisam ver, são assim, umas lindezas. São amor de mamãe. E eu tenho 56 anos. Deixa eu contar assim, só um pouquinho da minha trajetória para vocês me conhecerem um pouquinho mais e saberem como é que eu cheguei aqui no dia de hoje, como uma psicóloga, ministrando uma oficina para esse grupo de IGBs, né, que estão participando desse projeto do Gilberto. Então, rapidamente, para a gente não tomar muito tempo, depois dizer como é que o nosso trabalho vai funcionar, tá? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. E com 14 anos de idade, gurias, entrei numa empresa onde eu sofri muito racismo naquela empresa. Era uma empresa de umas pessoas do interior do estado, dessas cidades, assim, onde elas nem conheciam pessoas negras, e eu, com 14 anos de idade, naquela época, eu não tinha recursos internos para lidar com aquilo. E isso foi algo que me abalou muito, porque hoje eu fico tão feliz de ver vocês aqui, porque tudo que a gente está fazendo aqui hoje é isso, é criando recursos internos para a gente lidar com toda e qualquer situação que apareça na nossa frente, que a gente possa dizer os nossos nãos, que a gente possa aprender que a gente não precisa aceitar tudo que as pessoas nos dizem, que a gente é merecedor de muito mais, tá? Mas isso a gente precisa conhecer, a gente precisa saber. E onde é que a gente fica sabendo disso? Quando a gente faz isso que vocês estão fazendo aqui, quando a gente se mobiliza, quando a gente forma esses IGBs, né, esses grupos, se forma articuladoras, porque o que você está fazendo aqui é isso, articulando, né, o que a gente está fazendo aqui é articulando conhecimentos, articulando estratégias, articulando formas de se conviver, de se enfrentar situações adversas que a gente vivencia por ser mulheres, por ser negras, por ser todas essas minorias, ou não, né, ou maiorias, mas que ainda são vistas e passam por situações muito ruins. Tá? Então, a gente começa com isso que a gente chama de articulação,
A articulação em nome de cidadania, que é o que a Larissa estava nos falando hoje, né, que ela fez um trabalho na escola por isso, para isso. Cidadania é isso, né? É a gente usufruir dos nossos direitos. A gente sabe que tem deveres, mas a gente tem direitos, e nem todos os nossos direitos são respeitados, né? Nem como mulheres, nem como negras, nem como mulheres negras, como a gente vem falando. Então, vocês vejam como vai juntando as coisas, né? A articulação, que é o que se está fazendo, para buscar os nossos direitos, para se empoderar dos nossos direitos enquanto mulheres negras. E, graças a Deus, vocês estão fazendo isso com idades bem recentes, vocês estão super novas, então vocês talvez não passem um terço do que eu vivenciei naquele ambiente, tá? Quando eu não sabia, com 14 anos, lidar com aquilo. E, enfim, foi uma parte da minha vida fundamental para que eu fosse começar a repensar e a pensar toda essa questão da negritude. Dali para frente eu casei, dali para frente eu entrei num serviço público, e dali para frente eu tive meus filhos, continuei sempre tentando passar para eles essa cultura também de se empoderar como pessoas negras, de que todos os espaços eram espaços aos quais eles também poderiam usufruir, pertencer. Graças a Deus, acho que consegui. E assim a gente vai sendo multiplicadores disso, né, Suzana? Acho que mais ou menos por aí. A gente começa na família e vai multiplicando, até chegar nesses IGPs que a gente tem aqui, essas pessoas lindas como vocês, novas, moças de 14 a 19, 18 anos, sabe, super interessadas em aprender a conviver, aprender a lidar e aprender a se empoderar e a usar e ocupar todos os espaços aos quais a gente tem direito, tá? Então, futuras articuladoras da cidadania negra é o máximo que a gente está aqui fazendo. Eu achei, assim, tudo de bom esse nome, tá? Achei que tem a nossa cara, a cara de vocês, a nossa e a de todas as pessoas que precisam se empoderar disso. Certo, meninas? Então, isso é um pouquinho da minha história. Eu só quero que vocês saibam como é que eu cheguei na psicologia. Eu tenho 56 anos. Quantos anos vocês acham que eu tenho de profissão pela minha idade? Alguém pode abrir o microfone e dizer o que acha? Acho que 20. Uns 20 anos. Quem mais acha que eu tenho uns 20 anos de formada? Eu também acho que tenho uns 20 anos de formada. 20 também? Também? Todo mundo? Mais alguém? Só mais umas opiniões, meninas. Qual a tua idade? 56. Acho que deve ter uns 27 anos de formada. 7 por aí. Eu vou chutar 36. Nossa, bastante, hein, Duda? Mas sim, olha só, gurias, não se espantem, tá? Nem tudo na vida acontece, às vezes, conforme o planejado. Talvez, se quando eu tivesse entrado na faculdade, na primeira vez que eu entrei para fazer esse curso de psicologia, eu tivesse começado e terminado, eu tivesse hoje por aí uns 27 anos de formada. Mas acontece que a gente é feita de muitos atravessamentos na vida da gente, né? Então, o que aconteceu? Eu entrei na faculdade com 22 anos, tive que parar a faculdade. Dali, o que aconteceu? Eu casei, eu tive filhos e não consegui. Vou retornar. 24 anos depois eu voltei para a faculdade. E aí eu me formei em psicologia. E hoje eu sou psicóloga há 5 anos. E eu estou no 2º ano da pós-graduação. Então, isso é mais uma coisa que eu acho interessante passar para vocês. Nunca é tarde para a gente fazer o que a gente quer. A Margarete falou de sonhos, Gilberto falou de sonhos, Jerusa falou de sonhos.
Então, os sonhos são algo que nos movem, nos impulsionam, são nossos combustíveis. A gente não deve abandonar nossos sonhos, mesmo que eles aconteçam lá adiante, mas o que importa é que eles aconteçam. E a gente precisa sonhar, porque é assim que a gente se impulsiona para fazer alguma coisa, tá? Nunca desistam dos sonhos de vocês. Tá? E há 5 anos eu sou psicóloga, há 5 anos eu faço isso porque eu gosto, porque eu adoro. Trabalhar com grupos é algo que eu gosto muito também, tá? E trabalho com psicologia clínica, atendo um consultório, e faço atividade com grupos. Sou presidente do nosso coletivo GADEM, que é um grupo de arte e expressão do negro. Eu estou presidente, né? O grupo trabalha completo, todo mundo fazendo a sua parte, cada um, quando um não pode, outro pode, outro não pode, assim a gente vai trabalhando. A Suzana é parte do nosso grupo, a Andréia é parte do nosso grupo, o Gilberto já pertenceu também há muitos anos. Então, é um trabalho que a gente também faz em prol de uma comunidade que não tem preço. Certo? Alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre mim? Tu sempre quis ser psicóloga? Sempre quis ser psicóloga. Eu tenho amigas que dizem assim, ó, Cleide, eu lembro de ti quando a gente era tudo pequena, que tu dizia, sentem aqui, eu sou a psicóloga, querem conversar comigo? Podem falar comigo. E eu nem me lembrava que eu brincava de ser psicóloga. Eu sempre quis ser. Então, meninas, vamos passando um pouquinho aqui, então. O que a gente vai fazer hoje? Tá? A gente vai fazer um roteirinho do que vai acontecer conosco, tá? A gente já teve aqui as nossas apresentações iniciais, né? E agora eu vou apresentar só um pouquinho da atividade para vocês, tá? O que a gente vai fazer? Está aberto um espaço de escuta, porque a gente está falando de oficina do desabafo. Desabafo, normalmente, é aquilo que está lá dentro de cada uma de nós, com relação a alguma coisa. Ou a nossa condição feminina, ou a nossa condição de mulheres negras, ou a nossa condição afetiva, como é que a gente está em relação aos nossos namorados, os nossos sentimentos, a gente está apaixonada, a gente está sofrendo, a gente terminou o relacionamento, a gente teve um problema na escola, a gente enfrentou uma situação de racismo, a gente enfrentou uma situação de machismo. Alguma coisa, às vezes, acontece com cada uma de nós ao longo da nossa semana, dos nossos dias, dos nossos meses, que algumas coisas nem sempre a gente consegue botar para fora. E quando a gente não consegue botar para fora, aquilo fica guardado. E lá dentro de nós, aquilo machuca, às vezes até acaba com a nossa autoestima, nos trazem problemas sérios, consequentes, futuros. A gente perde, às vezes, a confiança em nós, por alguma palavra que a gente ouviu, por alguma coisa que a gente não tem certeza. Será que eu sou isso mesmo que eu ouvi? Será que é isso mesmo que alguém está me dizendo? Lembram quando eu falei lá, recursos que a gente, às vezes, não tem para enfrentar situações? Então, a gente fala, quando a gente fala em desabafo, a gente fala nisso. A gente pode trazer um tema, a gente pode trazer alguma coisa que vocês queiram falar, sabe? Que diga respeito a isso que a gente está fazendo aqui. Só falar sobre a questão da nossa cidadania, sobre a questão do nosso momento de articulação, sobre as nossas questões enquanto mulheres negras, quanto nosso feminino, tá? E isso a gente vai fazer como um espaço de escuta. Por isso que eu botei aqui, ó, que está aberto o nosso espaço de escuta. Nosso espaço de escuta é isso. A gente vai fazer aqui, a gente vai falar, a gente vai se escutar o outro com empatia. Alguém sabe o que é empatia? Todo mundo?
Alguém quer explicar? Quem quer explicar para nós o que é empatia? A Larissa levantou a mão. Quem falou? Se colocar no lugar do outro? Colocar Não no acho. lugar. Eu não acho que, com todo respeito, eu não acho que empatia é bem se colocar no lugar do outro, porque na minha cabeça eu acho que ninguém pode sentir o que o outro sente de verdade. Então, eu acho que o melhor jeito de definir empatia é poder entender ou tentar entender o que o outro tá passando e tentar ajudar. Tipo, se comover com aquilo e não simplesmente falar que sabe o que tá passando, porque cada um sabe o que passa, né? O que vocês acham, meninas, dessa fala da Eduarda e da Isa? A Isa disse que empatia seria uma pessoa se colocar no lugar. Pessoa, por exemplo, uma amiga minha passou uma situação difícil. Eu não posso simplesmente sentir que eu tô me botando no lugar dela, coisa tipo, eu não vou entender pela que situação ela tá passando. Mas eu posso tentar, pelo menos, ajudar. E se eu sinto que essa necessidade de ajudar, eu acho que já é a empatia, a necessidade de ajudar. Simplesmente isso. Me corrija se eu estiver errada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Só queria dizer que eu acho que as duas estão certas, porque ao tentar se colocar no lugar do outro, se tu nunca passou por aquilo, é claro que tu não vai sentir exatamente a mesma coisa, mas tu vai tentar. Susana, Andréia, alguém quer contribuir ou não? Eu acho que são questões de ponto de vista mesmo, né? Porque eu entendo quando a Larissa fala que é se colocar no lugar da outra pessoa, mas também entendo quando a Eduarda fala que ninguém pode sentir a dor por ti, né? Então, eu acho que uma complementa a outra. Não é acolhimento? Exatamente. Na verdade, ninguém está errado aqui, tá? Não tem nem o certo nem o errado. É justamente isso. A empatia, quando a gente fala em escuta empática, tá? A gente quer falar aqui, como a Isa falou, se colocar no lugar do outro, ter uma sensibilidade com o que aquela pessoa está sentindo naquele momento, e isso a gente é capaz de fazer se a gente se predispor, tá? Ou seja, tem alguém que está com um sofrimento, mas eu vou desdenhar desse sofrimento, eu vou rir desse sofrimento do outro, eu vou dizer, porque eu não sei o que é que ele está sentindo. Então, para mim, o sofrimento dele não me interessa. Isso está errado. Está certo, o que a Isa falou é quando eu entendo que aquela pessoa está sentindo alguma coisa ruim, está triste, está incomodada, está passando por uma situação difícil, e aí eu vou fazer o que a Eduarda estava falando. Eu vou acolher, eu vou ouvir, eu vou compreender, como o Gilberto falou, estou acolhendo, tá? E estou ouvindo, às vezes a gente está só ouvindo, a pessoa precisa só falar, e eu percebi que essa pessoa está precisando botar para fora, está precisando falar, está precisando desabafar. E aí eu me predisponho a ouvi-la. Eu digo, vou escutar essa pessoa sem julgamentos. Tá? Isso é muito importante quando se fala em empatia. É que naquele momento essa pessoa não precisa de julgamento, ela não precisa de ninguém dizendo, eu te disse que isso ia acontecer. Ela não precisa de ninguém apontando o dedo, ela só precisa ser acolhida. Tá? Então, isso tudo que vocês disseram é verdade. Tá? É um sinônimo de
empatia. E isso é o que a gente vai estar fazendo aqui, um espaço aberto para uma escuta empática, para que a gente possa se ouvir e se acolher naquilo que cada uma de nós aqui trouxer para esse debate, para essa conversa, né, se assim a gente pode dizer. Certo? O que vocês acham? O que vocês teriam para propor para nós? Que vocês gostariam de falar num espaço como esse? Quando vocês chegam num espaço que diz assim, ó, aqui a gente pode conversar, aqui a gente não vai ter julgamento, aqui a gente vai poder dizer o que a gente sente, o que a gente pensa a respeito desse mundo que a gente vive, das coisas que a gente enfrenta. O que vem na cabeça de vocês? Que vocês gostariam de falar? Eu já falei para vocês de uma história que aconteceu comigo há um tempo atrás, que vocês vejam bem, gente, eu estou falando de 40 anos atrás, quando isso aconteceu comigo. E 40 anos atrás eu tenho essa história tão viva ainda na minha mente, que até hoje ela serve como um exemplo para algo que me desestabilizou. Então, ficou guardado lá. Né? Coisas que a gente precisa estar lutando, trabalhando e pensando e enxergando, vendo quase que diariamente. Né? Porque poderia ter esquecido isso, não poderia? Mas não. Alguém de vocês já vivenciou alguma coisa que tenha deixado vocês assim muito incomodadas? Não? Precisa ser só uma situação traumática? Ou pode Não, tem que ser não alguma precisa coisa ser. assim, Não, eu digo para elas, né, entenderem. Não precisa ser só traumática. Precisa só ser algo que vocês gostariam de falar. Sobre qualquer coisa que vocês gostariam de falar, assim, sabe? A questão da cidadania, como a Larissa estava trazendo no início. A Suzana falou no início também sobre ações de cidadania, né? Quando é que a gente está fazendo uma ação cidadã? Quando é que vocês se veem fazendo algo que vocês dizem, estou fazendo meu exercício de cidadã? Eu queria falar só que eu tô meio com medo por ser muitos traumas, porque resumindo, eu sofro de depressão, né, ansiedade, várias coisas da perdi a lista. Fui diagnosticada por várias psicólogas, psiquiatras, tomo remédio, porque eu passei por tantas coisas traumáticas na infância, em questão de escola, vamos dizer assim, que eu acabei trocando de escola, fui expulsa de escola, e outra eu tive que trocar por problemas muito sérios, que eu não sei por onde falar, sabe? Eu acho que o mínimo que eu posso falar é isso pra vocês, porque eu não quero tocar tanto no assunto, sabe? Não, mas a gente nem precisa, Duda, se aprofundar nas tuas questões. Até é algo que a gente pode deixar claro assim, a gente não precisa se aprofundar em questões tão pessoais que vá deixar a pessoa assim, como a Duda está dizendo, acho que eu nem sei se eu queria falar. Não é necessário, tá? Não é necessário falar. A gente só precisa falar, ou talvez saber, que depressão é algo muito sério. Tá? E isso é interessante que a gente fale e compartilhe com todo mundo. Depressão é algo muito sério e é algo que faz, às vezes, a gente ver o mundo de uma forma meio cinza, sabe? A gente fica sem ânimo, sem disposição. Ela nos atinge na nossa disposição. A gente fica sem ânimo para fazer coisas, e isso é em decorrência, normalmente, de algum problema que se vive. Tá? Não é o caso da gente dizer aqui qual o problema que se vive, mas de acordo com aquilo que a gente está passando, a gente desenvolve alguma questão dessas. Depressão, ansiedade, tá? Vocês já ouviram falar naquela mania da limpeza, de ajeitar tudo milimetricamente, assim, e os lábios têm que ficar tudo da cor mais forte para a cor mais fraca? Isso é um toque. Perfeccionista? Perfeccionista. Isso é um toque,
né? As pessoas têm uma mania de fazer. Mas algumas coisas, às vezes, até tem um lado bom, entendeu? Porque uma pessoa que tem essa mania perfeccionista, por exemplo, ela seria uma ótima pessoa para trabalhar com logística, né? De fazer um trabalho assim, milimetricamente, pensar, de trabalhar num almoxarifado, com estoque, com controle de materiais. Então, isso tudo às vezes tem um lado bom, às vezes tem um lado ruim, tá? O importante para a gente saber é que ter uma depressão, ter às vezes um diagnóstico de depressão, não é rotular uma pessoa. Essa pessoa não é a sua depressão, tá? Ela está naquele momento em que ela passou, viveu uma depressão. Hoje, essa pessoa está vivendo uma vida tranquila, normal. Está tomando alguma medicação? Ok, está tomando uma medicação. Mas a gente, às vezes, tem situações fisiológicas que nos exigem tomar uma medicação e a gente toma. Ninguém fica morrendo de dor de cabeça pro resto da vida sem fazer nada, né? Não é? Ou vocês ficam? Alguém fica com uma dor de cabeça, uma cólica, vocês estão na época da cólica, né? Vamos lá, vocês estão com cólica. Quem nunca tomou um Atroveran, né? Um Buscopan para uma cólica menstrual? Alguém fica com cólica o resto da vida e deixa aquela cólica ficar incomodando porque não quer tomar um remédio? O que vocês acham? Não, né? Então, as nossas doenças emocionais, elas são assim também. A única diferença é que a gente não enxerga a olhos vistos, entendeu? A gente tem dificuldade de explicar para as pessoas, porque a gente tem medo de ser julgada, a gente tem medo de ser rotulada, tem medo de que as pessoas nos olhem diferentes, ou que nos digam assim, ó, olha, aquela lá é depressiva, aquela lá é ansiosa, aquela lá tem toque. Graças a Deus, a psicologia está mudando muito com relação a isso. E as pessoas também, a sociedade também. Gente, a pandemia está trazendo muito isso para a gente. A pandemia fez com que a gente percebesse o quanto a gente pode adoecer, emocionalmente, tá? E aí as pessoas começaram a perder o receio de procurar ajuda. Vocês já pensaram nisso? Eu sou um exemplo de depressão, né? Eu tenho depressão. Tem momentos que eu chamo de momento ostras que eu tenho que ficar sozinho. Tomo medicamento. Quando eu estou em crise, eu tomo meus medicamentos. Agora, graças a Deus, há muito tempo que eu não tomo. Mas eu identifico e assumo minha depressão. Eu não tenho problema nenhum de dizer para ninguém que eu tenho isso, né? Até porque isso me fortaleceu em outras coisas, né? Em outros aspectos. Essa depressão me levou a ser escritor. Essa depressão me deu outros caminhos quando eu aprendi a controlar ela, né? Então, eu acho que, para mim, não é um defeito, não. Para mim, é uma consequência que me levou, de certa forma, para outros caminhos. Muito bom, Gilberto. Muito bom essa tua contribuição, porque ela vem de encontro àquilo que a gente estava falando sobre... às vezes a gente tem uma questão que aparentemente não é boa e que nos levam para outros caminhos, como a gente estava falando até profissionalmente, né? E a questão do Gilberto, que também é profissional, que a gente estava falando profissionalmente da questão do cara que trabalha no estoque, ou do cara que trabalha com logística, sabe? O Gilberto também, nos momentos introspectivos dele, e a depressão faz isso. A depressão é algo que faz com que tu tenha, em algum momento, tu não quer falar com ninguém, tu não quer ver ninguém, tu quer ficar sozinho no teu canto, tá? Nesses momentos introspectivos dele, ele usou para isso, para escrever, né, para botar a mente dele a funcionar, para outras coisas, e nisso ele foi descobrindo outros prazeres. Isso acontece, e acontece com muita frequência, e inclusive é uma via terapêutica que se usa. Eu concordo muito com isso, porque, usando como exemplo Van Gogh,
ele realmente uma consequência, porque ele se tornou um dos artistas mais famosos do mundo, um dos artistas que conseguiu transparecer toda a tristeza dele na própria arte, e para isso ele chegou até a arrancar a própria orelha. Eu admiro muito isso, sabe? E eu sinto que quanto maior essa coisa da pessoa, maior a tristeza, maior tudo, esse sentimento, eu acho que mais grande a pessoa pode se tornar, porque ela consegue ter mais empatia, mais determinação, porque ela vê tudo que ela tá passando, ela vai se torna mais forte. Eu acho muito legal isso. Frida Kahlo é outra que passou por tanta coisa, perdeu um filho, teve que lidar com um marido bunda mole que traía ela com todo mundo e teve que lidar mais com o acidente que ela sofreu na adolescência, não podia andar direito e mesmo assim ela fazia obras tão lindas. Eu meio que sou literalmente fascinada por Van Gogh e a Frida Kahlo, fascinada demais neles. E eu admiro muito isso e tento lidar com isso da mesma forma que eles lidaram. Sempre, principalmente que sempre que eu tô mal, se eu tô mal pra caramba, ou eu choro, ou eu vou desenhar alguma coisa, passar toda aquela tristeza pro papel e tento transformar toda a minha tristeza e toda a minha coisa, as coisas ruins que eu sinto em arte. Eu sinto essa necessidade, por isso que eu admiro muito esses dois artistas. Sabe como é que se chama isso, Duda? Meninas, você sabe como é que se chama isso que a Duda está fazendo? Estratégias de enfrentamento. Tá? Isso a gente chama de estratégia de enfrentamento. Ou seja, eu acho uma forma de lidar com aquilo que eu sinto. Tá? Não é fácil, tá? E nem se está dizendo aqui que tudo que está envolvido nessa questão, nesse transtorno, é uma coisa positiva, tá? Não, é algo que precisa ser tratado, e nesse tratamento se utiliza muito isso, que são estratégias de enfrentamento e que fazem com que as pessoas consigam levar suas vidas normais, tá? Aprendendo a lidar com as suas limitações, e vamos embora, que é a vida que segue, né? Sabe que ninguém se aposenta porque está depressivo, ninguém se aposenta porque tem bipolaridade, ninguém se aposenta porque é ansioso. Ou seja, todo mundo que tem isso tem que continuar trabalhando até os 30 anos de serviço lá, que nem diz a nossa legislação trabalhista, e controlando essas coisas. Isso é muito importante. Tá? Mais alguma coisa, Gurias, vocês acham que a gente pode contribuir ou conversar? Vocês sabem o que acontece com a nossa autoestima? Eu posso só dar rapidinho uma contribuição, só para elogiando a coragem da Eduarda, né? Que a gente tem, para a gente se expor assim, a gente tem que ser corajosa, né? Elogiando e agradecendo, porque ao mesmo tempo que é elogiável, nós aqui desse grupo temos que agradecer porque ela confiou em nós, né? E o fato de uma pessoa confiar na gente é algo que a gente tem que agradecer muito, porque não é fácil tu passar confiança para uma pessoa. E ela se sentiu à vontade de colocar uma situação íntima. E eu falando dessa questão assim, ó, de cidadania, eu anotei uma coisa assim que achei importante, porque depois que a gente terminar aqui a atividade com a Cleide, eu vou pedir para o IGB Unidos pela Diferença permanecer aqui na sala, que eu quero falar rapidinho com vocês, né, Gurias? Já falei isso lá no particular, só estou reforçando. Mas me chamou a atenção uma coisa que a Eduarda falou e outra que a Cleide disse, sobre o Van Gogh e a Frida Kahlo, né? São dois artistas de excelência que utilizaram suas dores para transformar em arte. E já que nós estamos aqui no curso de articuladora de cidadania negra, também não podemos deixar de falar numa pessoa que também transformou suas dores em arte, que é a Carolina de Jesus, né? A primeira escritora negra que também, assim, reconhecida, né? Que também começou um pouco tarde, assim, a mostrar sua arte, tarde no sentido cronológico, né? Já adulta, a mostrar sua arte, e foi reconhecida mundialmente, é bem importante. E também, quando a Cleide diz que hoje não se aposenta mais por depressão, bipolaridade, é bem assim, não se aposenta mais, porque houve um tempo que as pessoas se aposentavam, sim, por essas situações, porém, as pessoas deixavam de ser produtivas para elas e para o país. E aí, o que acontece? Movimentos sociais acabaram fazendo com que essa doença não incapacitasse as pessoas.
que as pessoas não deixassem de contribuir para elas internamente e para o país porque eram depressivas, porque eram bipolares. O que que eu digo, por que que eu estou chamando a atenção para isso? Quando vocês estiverem em uma empresa como menores aprendizes, como estagiários ou mesmo como profissionais, observem, porque a Duda disse assim, ó, já fui expulsa de escola. Provavelmente porque a escola não tinha, que é a primeira empresa que a gente praticamente entra na vida, né, depois da família, a escola não tinha um programa que pudesse compreendê-la, e aí expulsa. Né? Uma empresa que não tem um programa que possa compreender uma pessoa que tem problema de alcoolismo, de depressão, de polaridade, ou de que gasta muito, né? Que é uma pessoa compulsiva do gastar, qualquer situação, é uma empresa que merece uma intervenção. Então, vocês, como articuladores de cidadania negra, podem buscar isso dentro da empresa que acaba mudando, né? E olha, veja bem, ó, a depressão, ela não é mais um incapacitante. Então, a pessoa pode continuar trabalhando, porque alguém interferiu na lei e fez com que isso não fosse mais incapacitante, não se aposenta mais por isso. Né? É nesse sentido que eu quero dizer o quanto é importante vocês estarem aqui participando desse curso, porque lá na frente vocês podem usar esses conhecimentos de agora para mudar um ambiente onde vocês estão. Exatamente. E, inclusive, assim, ó, o que acontece nas empresas, o que acontece nas escolas, é que não há esse preparo para ter um manejo com essa situação, né? Por isso que, como a Suzana está falando, não há, os professores não têm isso, infelizmente. Isso é algo que precisaria ser cursos ministrados para entender o que é isso, como funciona e como manejar. A hiperatividade, vamos pensar numa coisa bem mais simples, tá? Quer dizer, não é tão simples assim, mas em termos de entendimento, que ocorre muito dentro das escolas, a hiperatividade. Os professores ainda não conseguem lidar, porque as escolas não conseguem, não têm esse manejo para lidar com a hiperatividade. E a hiperatividade, ela não aparece só na escola, ela aparece, ela já vem da família, ela aparece na escola e ela aparece na vida adulta também, dentro de uma empresa. Né? Então, assim, são vários fatores, como a Suzana estava falando, que se a gente vai entendendo, a gente já pode ir pensando nisso, porque alguém pensou lá atrás, alguém pensou e alguém conseguiu mudar uma legislação. Antes as pessoas pegavam e largavam as pessoas, os seus ditos doentes, porque era assim que eram vistos, dentro dos manicômios, que é uma coisa que se lida hoje com a luta anti-manicômio, as pessoas tinham tratamento, não precisavam sair das suas casas. Né? Não precisavam, não havia essa necessidade, mas isso acontecia. Agora não acontece mais. Agora a gente se trata, só isso. Então, a Suzana falou um negócio bem interessante da Duda ter trazido isso e ter tido essa confiança no grupo. Gente, isso é o acolhimento, tá? Isso é a escuta empática. É quando a gente consegue escutar o outro, ouvir a sua demanda, tá? E acolher essa demanda. Mas essa pessoa, ela só consegue fazer isso quando ela sente essa confiança, quando ela sente que o grupo é acessível. E um dos trabalhos que mais rende, às vezes, também, em termos de terapia, é a terapia em grupo. É onde as pessoas conseguem falar, se ouvir o outro e fazer as trocas necessárias, porque a gente só cresce na troca, sabe? E a gente se cura muito na troca com o outro. O Rui Gilberto também trouxe a questão dele, sabe? Tudo muito a calhar, assim, com esse espaço que está aberto aqui para isso. Certo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, tá? Mais ou menos uma dinâmicazinha assim, ó. Se uma amiga de vocês, uma pessoa conhecida, uma amiga,
dissesse para vocês que estava precisando, estava desacreditada, estava triste, alguma coisa tinha acontecido, como é que vocês lidariam com isso? Como é que vocês acolheriam essa pessoa? Quem pode falar? Mais alguém que queira se pronunciar, meninas? Que fala que vocês usariam com essa amiga? Na fala de vocês, tá? Como vocês conversam umas com as outras? Quando uma amiga chega e diz assim, ai, tô arrasada. E o fulaninho lá com outra menina. Olha, normalmente, assim, quando as minhas amigas estão tristes, né, essas coisas assim, eu sempre falo que sempre vai acontecer decepção na vida da gente. Sempre vai acontecer. A gente vai se magoar, a gente vai ficar feliz e vai ter decepção de novo, mas a gente nunca pode desistir. Porque um dia a gente alcança, né? Eu falo assim para as meninas, eu falo assim, amiga, tu não, eu sei que tu não tá bem, sabe? Mas às vezes as coisas acontecem também por algum motivo. Ou é pra essa pessoa não tá, ou é pra essa pessoa, ou porque essa pessoa está te fazendo mal realmente. Então eu sempre digo para as minhas amigas para elas não desistirem, porque sempre vai acontecer coisas na vida da gente que vai nos abalar e vai mostrar pra gente que a gente não pode, né? Então eu sempre falo para não desistir das coisas, porque sempre quando a gente se abala, sempre vai ter uma vitória no final. Não tem jeito, sempre vai ter. Então é isso que eu falo normalmente pra ela, sabe? E falo pra vocês também, meninas. A gente sempre tem decepção na vida, sempre vai ter tristeza, vamos passar por momentos ruins, sim, mas a gente não pode desistir, tá? Exatamente, muito bom, Ana. Decepções acontecem, né, meninas? A vida da gente, ela não é uma coisinha assim, é uma linha reta, assim, que a gente vai de um ponto ao outro, com tudo direitinho. Normalmente a gente, né, vai indo assim. E algumas coisas ainda vem atravessando esse caminho, né? A gente pensa que está tudo legal, alguma coisa vem e atravessa o caminho da gente, muda o rumo, deixa a gente triste, deixa a gente incomodado, E não é? fortalece mais a gente, né, depois. E Eu fortalece acho mais. que eu acho que a vida não ia ter graça se fosse tudo um bando de um mar de rosas, tudo feliz, porque sempre me falaram que para dar valor pra felicidade a gente precisa ter a tristeza na nossa vida. Porque os momentos bons duram um pouco, realmente, mas pra gente valorizar os momentos bons, a gente precisa passar pelos momentos ruins, não é? Mas vamos pegar leve, né? A gente também não precisa de tanto momento ruim, né, Duda? Às vezes a Concordo, né? gente fica assim, mas para que tanto, né? Não precisa. Sim, a gente aprende muito com as adversidades que acontecem, isso é fato. E faz a gente valorizar bastante as coisas boas quando a gente passa por uma situação ruim, tá? Mas a gente aprende também de outras formas, como a gente está fazendo hoje, a gente está aprendendo aqui no grupo, né, com um grupo de pessoas. Adorei a Duana dizer, e isso serve para nós, meninas, aqui, sabe? Não é só para amiga lá que a gente fala, é isso que a gente está fazendo, a gente está se acolhendo, não é, Luana? A Ana? A gente está se acolhendo aqui. Exatamente. E esse aqui é o nosso grupo para isso, para nós desabafar e se acolher. E como é que a gente faz com as emoções ruins, gurias? Como é que a gente faz com a raiva? Vocês já sentiram raiva? Eu já, né? Quem nunca sentiu raiva de alguma coisa, né? E nunca, né? Quem nunca? Quando a gente se sente desrespeitado nos direitos da gente, isso dá uma raiva às vezes, né? A gente não sabe lidar muito bem com isso às vezes, né?
Hein, Cleide? Tá aí um Oi. sentimento que é difícil de lidar. A raiva. Porque é um misto de emoções até tu chegar nela. Porque para tu te sentir, vamos pegar esse exemplo que tu deu, desrespeitado nos teus direitos. Até tu chegar nisso, quanta coisa a gente já engoliu, quanto sapo, quantas coisas tu já observou, já pensou, já disse para ti mesmo, mas não precisava ser assim. Ou eu faria diferente, eu agiria diferente, até tu estourar e dizer, não, cheguei no meu limite. E que sentimento ruim, Explodir. angustiante. Eu considero a raiva um dos piores sentimentos para se sentir. Não é uma coisa agradável pelas circunstâncias, por tudo que ele vai tudo que ele vai fazendo a gente sentir até acarretar no extremo que é a raiva. O que vocês acham? O que tu acha, Tísia? Tísia, né? Ó, acho que saiu do ar. Elza, quer contribuir um pouquinho com as meninas? Tudo bem, gurias? Tá aí, Que a Ativa. Andréia tá me ouvindo, gurias? É que a minha mãe tá aqui em casa e daí eu não posso ficar lá dentro, que tô com barulho. Daí eu tô nos fundos, aí minha internet tá um pouco ruim. Mas complementando ali realmente o que a Andréia falou, para até a gente chegar na raiva, é um misto de sentimento, né? Às vezes começa com uma indignação, ainda mais no atual momento que a gente está passando da pandemia, as vacinas que não chegam para quem realmente, de fato, assim, hoje as pessoas precisam trabalhar, as crianças precisam estudar, né? Agora vi que os professores vão começar a ser vacinados, só aí já começa a dar raiva, né? A indignação vem à tona e tu já fica com raiva daquela situação. Mas realmente é um misto. Eu acho que a parte para a gente tentar lidar, talvez depois que aquela raiva chega, que tu vê que ela está saindo, é pensar no que tu fez, pensar no que tu falou, pensar numa forma de resolver, porque infelizmente a raiva também traz um impulso e às vezes, na maioria das vezes, o impulso de atitudes que a gente não gostaria de ter tomado, ou de posições, ou de falas que a gente não gostaria de fazer. Mas tem que passar, às vezes, até para passar aquela onda e daqui a pouco vira o pensamento bom, as coisas boas, ou algo que tu tire de bom daquela atitude, daquela lição, né? Mas eu tô tentando hoje não me comunicar muito, porque eu quero muito que esse é o momento de falar das gurias. Elas precisam, eu sei que... Eu já fiz tratamento já com psicóloga no momento que eu precisei muito, que foi da minha separação. E hoje, se alguma pessoa chega perto de mim e fala, eu tô com X problema, gente, procura uma psicóloga. Procura uma psicóloga, porque às vezes a gente não consegue conversar com um amigo, com um pai, com uma mãe. Então, e às vezes tu senta na frente da psicóloga, tu conversa sobre N coisas que vão vindo à tona e dali tu consegue te sentir melhor, resolver te entender, na verdade. Acho que a psicologia traz isso também pra gente, é entender desde lá de trás o que aconteceu, o que fez a gente estar naquela situação hoje. Acho que é mais ou menos isso, né, Cleide? Mas vou deixar as meninas se posicionarem e falarem. Eu sou fã de psicóloga. Eu amo a psicóloga da minha filha. Amo a psicóloga da minha filha. Falo, vai com a psicóloga, fala com a psicóloga. Gente, é maravilhoso poder te abrir. E vocês darem o norte, porque a gente às vezes não consegue enxergar o mínimo detalhe, né, Cleide? É bom, o gostoso é o poder falar sem julgamento, né? É o poder ser escutada. Eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais procuram quando estão sentadas diante da gente. Olha, eu vi a Emanuele aparecer na tela. Será que ela queria dizer alguma coisa? Eu também, a hora que puder, eu contribuir também. Oi, Emanuele. Não quero falar nada, estava escutando mesmo. Então fala um pouquinho, fala alguma coisa para nós. Não, achei interessante, né, a gente... Sobre o que tu falou sobre a raiva, né? A gente tem que... Às vezes é muito bom, né, a gente sentar com alguém e saber... A gente jogar tudo para fora sem saber que vai ser julgado, né, por alguma coisa. E conversar, que nem a Tisa falou, quando tu conversa com uma pessoa... tudo, né? Também ela fala para ti as coisas que... Por que aconteceu isso, né? Aquela decisão que tu tomou, lá na frente aconteceu isso contigo por causa daquela decisão, né? Então faz tu repensar nas coisas que tu já passou. E eu acho que a importância de falar, se abrir com alguém, né?
ou que tu tem intimidade, ou um psicólogo, ou uma amiga, né? Sem saber que vai ser julgado, é maravilhoso, né? Ali também pode vir até curas, né? Que te abalavam na tua vida e que tu conseguiu ser curado apenas falando, né? Então, acho que se abrir e falar, né? É muito bom, assim. Bom, Manoel, gostei. Posso falar? Pode, Elza. Eu não quero Contribui atrapalhar, conosco. eu não quero atrapalhar, né? Porque eu sei que é o momento das meninas, assim, mas eu anotei algumas coisas assim para quando, no momento de poder falar. Você estava falando, né, da escuta sensível, essa questão assim. Antes da pandemia, eu atuei aqui em Florianópolis, no CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida. E a gente, antes de a gente atender, a gente passa por um curso que tem toda essa questão da gente aprender a ouvir a pessoa sem o julgamento, né? Porque são tantas questões que a gente atende, desde tentativa de suicídio, pessoas que têm relações com animais, enfim. E a gente tem toda aquela questão das nossas vivências, né? Então a gente já vem com aquela questão de julgamento. E nesse curso a gente aprende a não julgar, a gente escutar sem a gente escutar sem julgar, sem entender que, enfim, que existe várias tipos de pessoas, que a gente vive em vários universos, o que é certo para mim pode ser errado para ti, o que é errado para ti, para outras pessoas pode ser certo, e tudo isso a gente aprende. É claro que é difícil, a gente tem aquela questão ética muito forte, assim, tu ouvir coisas que tu não concorda e tu ter que estar ali só ouvindo, sem falar nada, sem julgar. Isso acabou fazendo com que eu saísse, porque foram questões muito fortes que mexeram comigo, que realmente, assim, questões éticas, morais, enfim, né? Outra coisa também que você estava falando ali, que eu anotei aqui, essa questão da gente canalizar a nossa energia, assim, de alguma forma, né? Quando a gente tem alguma questão, tem pessoas que, como o Gilberto disse, que ele usou, que ele tem depressão, que ele usou isso para escrever. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muita dificuldade de falar dos meus problemas, assim. Então, teve uma fase muito difícil da minha vida, da separação do meu primeiro casamento. Como eu não conseguia falar o que eu sentia, eu comecei a ter crises eu desmaiava constantemente, assim, sabe? Aí chegou um dia que eu trabalhava no hospital nessa época, me levaram lá para o setor de psiquiatria. Aí o psicólogo perguntou para mim, assim, o que acontecia? Por que eu, né, que estava tendo aquele constante desmaio, se nada... aparentemente não tinha nada. Aparentemente não tinha nada comigo, assim. Aí ele começou a falar e eu comecei a saber a chorar, assim, sabe? Aí ele pegou e disse assim, de repente são problemas emocionais que tu precisa colocar para fora. A tua maneira que tu tá conseguindo colocar para fora é através dessa forma, desmaiando, mas tu tem que achar uma forma, ou seja, escrevendo, ou seja, conversando com alguém que tu confia, porque senão tu pode vir a ter um AVC, tu pode vir a ter problemas, né? Porque, de alguma forma, essas questões que estão mexendo contigo precisam ser colocadas para fora, entende? Então, assim, aí a gente aprende... Aí foi quando eu comecei a escrever para colocar aquilo que tinha passado, que eu tinha enfrentado através dos livros. Então, acho que essa é a importância da gente ou ter alguém para conversar, um psicólogo, alguém que a gente confia, um amigo, assim, porque de alguma forma aquilo que a gente enfrenta, que a gente atravessa, a gente vai precisar colocar para fora, senão isso vai gerar uma doença, entende? Um problema muito forte, assim, um AVC ou outras formas, outras doenças, patologias, enfim. Acho que era isso, meninas. Oi, gente. Obrigado, A Isadora saiu sem querer e ela quer entrar e não tá conseguindo. Só um pouquinho. Vamos ver se...
Tá, vamos ver se a Gleica consegue fazer com que ela aceitá-la para entrar, tá? A Gleica é administradora aqui, daí pede para ela esperar um pouquinho. Tá bom. Tá bom, né? Tá, Emanuele, para ver se ela consegue entrar. Meninas, vamos fazer uma coisinha aqui. Alguma de vocês consegue acolher essa fala da Elza? Dizer alguma coisa para a Elza, assim, que acalente um pouquinho o coração dela. Tá, a Giovana está no grupo, a Larissa está no grupo, a Cálica está no grupo que eu vi, a Maiara, né, também está no grupo, que eu ainda não ouvi a vozinha. Quem consegue dizer alguma coisa para a Elza, assim, que acalente esse que ela estava falando? Como ela ficou, que ela não conseguia saber exatamente o que estava acontecendo com ela. Uma coisa boa que a gente diga para alguém que tenha essa mesma sensação. Que bom, né? Que a gente pode, quando a gente pode dizer para alguém assim, uma coisa bem simples, gurias, sabe? Que bom que tu conseguiu ter alguém que te mostrasse um caminho, né? Eu posso não saber dizer para ela exatamente como ela resolver as coisas dela, mas eu posso dizer para ela que bom que tu teve alguém que te mostrou um caminho, que bom que tu ficou bem, que bom que hoje as coisas já melhoraram, que hoje tu está numa fase boa, sabe? E isso é acolher o sentimento do outro, né? Assim a gente pode fazer, assim você não poder fazer com as amigas, você não poder fazer com a mãe de vocês, vocês vão poder fazer com qualquer pessoa que esteja ali do lado de vocês precisando de uma palavra às vezes é uma palavra. Eu gostaria... Assim, tá? Depois, a Suzana quer falar e depois eu quero voltar na questão da raiva, tá? Assim, só para, como dissesse, né, para acalentar o coração da Elza, eu acho que aqui as meninas teriam palavras maravilhosas, uma palavra, mas elas ainda estão um pouquinho tímidas, né? Não, a semana passada, nas outras semanas, a gente teve contribuições maravilhosas, eu tenho certeza que elas poderiam falar, por isso que eu estava me segurando um pouquinho, mas eu achei assim, ó, que tudo que tu passasse, Elza, teve a possibilidade de tu colocar, como tu dissesse, na escrita, né? E essa escrita, eu li, minha mãe leu o livro e indicou para outras pessoas o teu livro, porque ela ficou muito impressionada com as tuas palavras, né? Que é o livro que a Elza é autora, um dos, né? É O Voo da Águia, que é um livro que é de indicar, assim. Então, o que tu passasse não foi em vão, né? Se tu passasse não foi em vão. E acho que daqui para frente tudo dando certo, né? Tudo vai de continuar dando certo. Com certeza, agora a coisa melhorou. Realmente, assim, tu precisa canalizar isso de alguma forma, né? Tu precisa colocar isso de alguma forma. Porque eu só me senti bem, assim, depois que eu comecei a descobrir como que eu ia colocar tudo isso para fora. Foi escrevendo, né? Como eu tinha essa dificuldade de conversar, de falar, eu sempre fui aquela amiga que todo mundo chegava e conversava comigo, contava seus problemas, parecia que eu nunca tinha problemas. Eu não tinha, porque eu não tinha essa facilidade de conversar, de falar. E depois que eu descobri que, através da escrita, eu poderia expressar, entendeu? Sem precisar... como se eu não estivesse me expondo, entende? Escrevendo é como se eu não estivesse me expondo. E aí eu aprendi a descobrir essa forma, para mim foi maravilhoso, assim, e eu acho que é importante que a pessoa descubra qual é a melhor maneira de canalizar essa energia e colocar isso para fora, para que ela se liberte, né? Porque, na verdade, isso é uma libertação, né? Isso, Elza, agora tu falou uma coisa muito interessante, sobre que a pessoa descubra isso. Isso é o nosso autoconhecimento, tá? Quando a gente se conhece, sabe, a gente conhece os nossos limites, a gente conhece os nossos defeitos, a gente conhece as nossas qualidades e a gente sabe como a gente reage diante das coisas. Mas isso é muito difícil, gurias. Isso a gente só vai aprender assim ao longo da vida, tá?
porque o autoconhecimento, ele é libertador, mas ele não é fácil. Então, estejam sempre atentas, é o que eu posso dizer para vocês hoje, nesse momento da vida de vocês, estejam sempre atentas. Como é que vocês reagem às situações, como é que vocês lidam com elas, como é que elas impactam na vida de vocês, tá? Para que vocês vá percebendo, assim, ó, o que vocês gostariam de mudar, de melhorar, sabe? Como que eu melhoro isso, como que eu mudo determinadas coisas. Quando eu perguntei sobre a raiva, de como é que a gente lida com a raiva, e que emoção é essa da raiva, que a gente fala muito de sentimentos bons, mas tem alguns sentimentos que a gente acha que não são muito nobres e que a gente acha que não deve falar. Mas a raiva, gente, ela é um impulso. Tem muitas coisas que a gente faz na vida que a gente não teria feito se a gente não tivesse, naquele momento, movido pela raiva, tá? Ela é uma força, ela é uma emoção de força para nós, tá? Foi por causa da raiva que o Quilombo, o Zumbi dos Palmares, foi a luta. É por causa da raiva que as pessoas vão nas batalhas, é por causa da raiva que a gente luta com a nossa questão racial, sabe? Que a gente cansa de ouvir coisas, a gente cansa de ser julgados pela nossa cor, a gente cansa de sofrer ataques racistas, aquilo nos toma de uma forma que o que a gente faz? A gente se motiva através desse sentimento que a gente chama de raiva, e ele existe, ele é uma emoção verdadeira, ele existe, tá? Inclusive, ela é uma emoção primária, a gente nasce com ela. A gente nasce com 5 emoções, tá? Básicas. Todo bebezinho tem, que é o medo, a alegria, a tristeza, a raiva e o nojo. Isso aqui é básico. Qualquer nenê tem. Nasceu, ele sente tudo isso. E todas essas emoções, elas têm uma função na vida de cada um de nós, tá? Por quê? Porque, às vezes, se a gente não tivesse medo, a gente poderia se colocar em situações de perigo, né? A gente poderia não evitar uma rua escura de noite, a gente poderia se achar, assim, que, posso tudo, né? Eu posso brincar com uma arma, porque eu não tenho medo que nada aconteça. Então, o medo, muitas vezes, ele é protetivo, ele não é um sinônimo de fraqueza. Muitas vezes, ele é protetivo para nós, sabe? Se a gente tem coisas boas acontecendo na vida da gente, a gente não vai expressar isso com uma reação de tristeza, a gente vai expressar isso com uma reação de alegria, correto? Se a gente tem alguma coisa triste acontecendo, a gente é triste. Se a gente não sentisse nojo, como é que a gente evitaria, às vezes, um alimento estragado, uma coisa que não tá legal, a gente sair ingerindo qualquer coisa? Então, um animal peçonhento que a gente... Então, e a raiva é uma delas também. É uma emoção básica que todo mundo tem. Todo mundo tem. Ela pode ser uma mola propulsora, ela pode nos impulsionar a tomar ações benéficas, e ela pode nos levar, às vezes, além do limite, né? Ter ações que nos levem e que nos prejudiquem. Então, para isso, o que a gente precisa? Conhecer qual é o limite da nossa raiva, da nossa emoção, sabe? Aprender a lidar com ela, se conhecer, saber que mais além eu não posso ir, porque senão eu vou começar a me complicar, tá? Mas, sim, ela é um impulso. Alguém tinha falado isso, eu até anotei aqui, que a raiva que a gente fazia nos impulsionava a tomar atitudes. E isso, sim, é uma verdade, tá? Ela é um impulso, ela é uma emoção básica, ela está conosco e ela não vai deixar de existir, tá? Às vezes a gente vai fazer muitas, como a Andréa falou, né? Levar muito tempo para chegar ali, ter que passar por muitas coisas até chegar naquele momento e essa raiva explodir, sabe? Mas, sim, ela vai chegar e ela vai estar ali.
Só que a gente tem que aprender a lidar com ela. A gente não pode justificar atitudes ruins só por conta da raiva. Ah, eu estava com muita raiva, por isso que eu fiz isso. A obrigação de controlar essa raiva é nossa. Sabe? A gente tem que saber fazer isso. A gente não pode sair fazendo o que a gente bem entende por conta disso. Mas a gente tem que canalizar ela para coisas boas. Estamos sofrendo racismo? Estamos. Isso nos deixa com raiva, nos deixa indignados? Então tá. Então nós vamos fazer alguma coisa para a gente poder reverter esse quadro. A gente está movido pela nossa raiva? A gente está, mas a gente vai buscar elementos saudáveis, sabe, viáveis, tá? Para a gente poder fazer as coisas de uma forma correta. Faz sentido isso, gurias? Faz sentido isso para vocês? Faz muito. Faz muito, Ashley. A gente sente a raiva, ela faz parte, mas a gente precisa lidar com ela. Pode falar, Ashley. Eu acho que é importante a gente também extravasar, né? Porque ficar juntando, quando vê a gente acaba surtando, e era uma coisa que era pequena e a gente acabou somando e a gente não tratou disso e explodiu, né? Eu acho que é muito importante a gente colocar para fora e não deixar que isso se acumule, né? Uma coisa que a gente queria falar é que às vezes a gente tem que passar por coisas difíceis para depois a gente ver o quão forte a gente é, para depois a gente falar, nossa, a gente é muito forte, a gente consegue. Porque quando a gente está bem, a gente não percebe que a gente é forte. Quando a gente passa por essas aprovações, por tempos difíceis, que a gente consegue ver o quanto a gente é boa e quando a gente é forte, né? É isso. Dá uma sensação boa, né? É uma coisa bem legal de sentir, né? Nossa, eu consigo, eu posso enfrentar. Isso são recursos, gurias. E isso é o que a gente está fazendo aqui. Que eu falei lá no início, lembra? A gente está criando. Quando a gente participa de projetos como esse, de outros projetos, de vários pontos, assim, por exemplo, vocês tiveram uma oficina de sexualidade com a Jerusa, né? Então, aquilo assim, é um assunto específico. A gente pode falar de autoestima, é um assunto específico, a gente pode falar de dicção e oratória, é um assunto específico, mas cada vez que a gente faz uma coisa dessa, que a gente participa de um projeto desses, de uma ação dessa, de uma atividade dessas, a gente vai criando recursos internos para dar conta de todas essas demandas que a vida vai nos apresentando. Sim, a gente passa por um monte de coisas, boas e ruins, a gente cresce, a gente se fortalece, a gente dá valor, principalmente quando a gente passa por coisas ruins, né? Não precisa necessariamente ser assim, a gente não precisa necessariamente ter que estar sempre vivenciando coisas ruins para se fortalecer, sabe? Se a gente participa de projetos como esse, por exemplo, a gente está se fortalecendo sem estar passando por uma coisa ruim, né? Então, o que a gente faz quando a gente participa disso é criar recursos, e isso é articulação, né? Que é o que diz esse projeto. Articulação, articuladoras. Vocês vão criando recursos e vocês vão poder multiplicar isso com as amigas, na escola, na balada, aprendendo a dizer os nãos necessários, sabe? É porque eu estou numa balada que qualquer pode vir, sabe? Não, não é não, sabe? Não é não. Quando eu não quero, pronto, né? E isso é um exercício de cidadania? É, porque é o meu direito, né? E o meu direito tem que ser respeitado. Então, assim, isso é articulação, isso é cidadania, isso é a gente, como mulher negra, se colocar, e é exatamente o que a gente está fazendo aqui. E esses espaços têm que serem extremamente valorizados, porque é quando a gente aprende sem sofrimento. Não é? É quando a gente está aprendendo sem sofrimento, quando a gente está trocando, só, simplesmente trocando. Certo? O que mais, meninas? Alguém mais quer falar alguma coisa? Ai, teve um monte de gente que eu não ouvi, hein? Giovana me mostrou, só no início ali se apresentou,
Cálica, que sempre fala, não ouvia a vozinha. Oi, estão aí ainda? E se vocês deixarem, eu falo aqui a tarde inteira, hein? Eu queria comentar, já que ninguém vai falar, eu queria comentar sobre o filme de Divertidamente, que me lembrou muito quando tu falou sobre as 5 emoções. E eu queria também falar sobre uma coisa que eu percebi no filme que eu achei muito importante, muito legal que eles tinham botado. É que todos os personagens são só de uma cor, né? Mas a Alegria, ela tem o cabelo azul, que prova que ninguém é 100% feliz. Eu achei muito legal isso que eles botaram no filme. E vocês, eu não sei se todo mundo assistiu Divertidamente, né? E eu não sei se todo mundo assistiu, mas vocês viram a importância que tinham todas as emoções, que sozinhas também, às vezes, elas não funcionavam, elas precisavam umas das outras? Vocês lembram? Alguém mais assistiu esse filme? Eu assisti. E a importância de todas as emoções estarem juntas, né? Porque como apareceu ali a alegria e a tristeza, elas caíram. No final, elas tentaram para voltar lá pra mente da menina, né? E no final, a tristeza achava que a alegria era o mais importante, né? A alegria tem que estar lá, não tem como. Só que, na verdade, não. A tristeza era mais importante, entendeu? Então, elas juntaram a alegria e a tristeza quando elas voltaram lá pra cima, e a menina ficou até melhor, porque ela tava fugindo e tudo mais. Mas é bem importante. Pareceu, assim, que quando eles todos estão juntos, aí dá tudo certo, vai correr tudo bem. E quando estão separados, não, desanda tudo, porque não pode. Exatamente. Porque a gente não funciona separadamente. A gente separa as coisas para fins de entendimento, tá? Então, para eu entender, eu entendo separado. Eu entendo o que é a alegria, eu entendo o que é a tristeza, eu entendo o que é a raiva, o que é o nojo, né? O que é o medo, e mais todas as outras emoções que vêm daí, né? Eu falo em raiva, depois eu falo em ira, eu falo em ódio, eu falo, né? Eu falo em ansiedade, eu falo em medo. Então, assim, deriva depois um monte de coisas. Mas para a gente entender, a gente vê tudo separado, assim. Só que dentro da gente, isso funciona tudo junto, né? E vocês percebem que no mesmo dia vocês podem estar alegres, vocês podem estar tristes, vocês podem sentir nojo, vocês podem sentir medo, vocês podem sentir tudo ao mesmo tempo, né? A gente não consegue separar as coisas, assim, agora é a hora de sentir alegria, agora é a hora de sentir. Elas acontecem ali tudo junto. E esse filme mostrou muito isso, que as emoções precisam estar todas ali, que a gente não funciona assim, ó, só no modo alegria, né? Vou funcionar agora só no modo alegria, nem isso, nem sei o que é tristeza, nem faz parte de mim. Não, elas têm que estar ali, elas estão ali, independente da gente querer. Esse filme é muito, muito, muito educativo. Se vocês tiverem oportunidade de assistir de novo, depois até da gente ter falado sobre isso é muito legal, que às vezes a gente assiste num momento e depois, num outro momento, com algumas outras informações, a gente assiste de novo e enxerga outras coisas, tá? Ele é muito legal porque ele fala muito dessas emoções, de como elas funcionam no corpo da gente, no nosso organismo, e de como isso funciona com todas as emoções que acontecem nas outras pessoas que a gente precisa conviver, não é? Porque assim, eu tenho as minhas, a Ana tem a dela, a Ashley tem a dela, a Larissa tem a dela, a Manuela tem a dela, e a gente precisa conviver. E como é que a gente faz? Como é que faz isso, né? Se eu estou no modo alegria e a outra está no modo tristeza e a outra está no modo medo, como é que a gente convive? E a gente precisa conviver. E essas interações, elas são importantes, porque isso é viver em sociedade. Isso é viver em sociedade, isso é viver nos nossos núcleos, isso é viver em família. Isso é namorar. Né? Eu, no meu modo alegria, e o meu namorado no meu modo tristeza constante. Né? Como é que faz?
Como é que faço? Acorde esse homem e diz, mas que isso, tia? Te liga, bota um sorriso nessa cara. Né? Isso é interação. Então, a gente precisa entender isso, que a gente interage com os outros. Isso é bem legal. E até com a família também, né, pessoal? Porque, assim, ó, tem uma frase do Renato Russo, né, da música, né? Você diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Então, assim, é um sentimento que vai, um sentimento que vem, né? Tu conseguir entender, às vezes na adolescência a gente se acha incompreendido em algumas situações, né? Isso vem muito com a adolescência, né? De se achar incompreendido, mas será que tu está conseguindo compreender a intenção daquela pessoa para contigo, né? Então, tudo isso, no Divertidamente, a gente consegue enxergar isso, né? Quando a menina Riley, né, parece o nome dela, ela age mal com os pais, e como é que isso bate lá no sentimento dos pais, né? Nesse sentido. Exatamente. E o adolescente, ele nunca acha que ele está... eles acham que o pai pode suportar tudo, os pais podem suportar tudo, porque, afinal de contas, os pais são os pais, né? São os adultos, são os... E não, todos temos os mesmos 5 sentimentos, as mesmas 5 emoções lá. Também sentimos tristeza, também sentimos medo, também, né, ficamos alegres. É bem mais ou menos isso. Exatamente isso, na verdade, né, Cleide? A gente também... às vezes, acho que os adolescentes, em geral, as crianças, né, pensam que os pais são os escudos, eles nunca sentem nada, mas às vezes muitas vezes a gente não deixa transparecer para eles. A gente faz o possível e o impossível para mostrar para eles que tudo é alcançável, tudo a gente consegue, se não consegue a gente tem que tentar, né? É realmente isso que tu falou. Então, somos todos seres humanos, né? Portamos todas as mesmas emoções, todas as que derivam delas. A nossa sociedade é uma sociedade que nos adoece, tá? Não é por nada que hoje a gente tem muitas doenças mentais. Graças a Deus, a gente está muito mais preocupado com a nossa saúde mental. As pessoas estão muito mais voltadas para isso, tá? Desde esse momento de vocês, porque hoje a gente tem pais preocupados, né? Coisas que antes eram mais difíceis, os pais não tinham muito essa atenção, esse olhar para a gente, como aquela historinha que eu contei lá no início do meu histórico de vida com 14 anos de idade, né? E talvez o meu pouco recurso para lidar com aquela situação tenha sido talvez uma falta de olhar também dentro de casa sobre coisas que eu poderia enfrentar, né, naquele momento, e de não ter tido... E eu nem não tinha pais assim tão atrasados, minha mãe era professora, meu pai era alfaiate, sabe? Mas eu lembro que isso não eram assuntos que eram conversados dentro da minha casa, sabe? Então, se alguma coisa lá me dizia que aquilo não era normal, não podia estar certo, sabe? Não era possível que, se todo mundo estivesse no cafezinho, eu estava na minha sala sozinha, e que se eu entrasse no cafezinho, todo mundo saía e eu ficava sozinha lá, né? E aquilo a raiva me impulsionava, né? Porque eu ficava com muita raiva daquilo, eu não sabia lidar de outra forma, apesar de ficar triste, mas eu acho que a raiva que eu sentia era muito maior. Ouvi coisas muito fortes naquele momento lá, e por isso eu comecei a me engajar mais nessa questão, sabe? Talvez se eu fosse uma outra pessoa que não tivesse prestado atenção e achado que o mundo era assim, e que era assim que as coisas funcionavam, que eu não tinha nada para fazer, sabe? Eu fosse ser uma pessoa infeliz aí pro resto da vida, tentando me viver num lugar onde alguém disse para mim que aquele seria o meu lugar, né? Mas não, eu não achei que aquilo fosse normal e fui buscar os locais onde eu achava que eu deveria estar, e onde eu acho que eu devo estar, eu procuro estar, sabe? Quando eu me formei,
em psicologia, eu vi uma vez num vídeo, Guria, só para ilustrar agora, para a gente finalizar, que a gente já está indo para um caminho final, eu vi num vídeo uma vez que que a nossa cor chega sempre na frente, que às vezes não importa o quão bom a gente seja, o quão estudado a gente seja, tá? O quão culto a gente seja, quantos livros a gente tenha escrito, em quantas profissões a gente tenha se formado, a nossa cor sempre chega na frente. É sempre aquele negro escritor, aquele negro médico, sabe? Aquele negro super inteligente que tem lá na minha sala, mas a nossa cor, ela está ali, antes de qualquer coisa que a gente faça de bom. Então, eu pensei comigo, bom, se é assim que a nossa cor chega sempre na frente, então que ela chegue pelos caminhos corretos. Hoje, eu quero que quem precisar de uma psicóloga negra, encontre. E foi assim que eu me coloquei. Sabe? Eu quero que quando alguém disser assim, ó, eu quero uma psicóloga negra, então ela vai encontrar uma psicóloga negra. Eu quero um médico negro. Hoje eu faço parte de um grupo, um coletivo, que se chama Saúde Preta RS, tá? Essa Saúde Preta RS tem vários profissionais de todas as profissões negros, são todos pretos, tá? Então, quando a gente mesmo ali no grupo, quando a gente precisa de precisa de uma fonoaudióloga, a gente já pergunta, tem algum fonoaudiólogo aí no grupo? Tem fulana de tal. Então, tá, pode mandar o contato e a gente faz. Hoje, pessoas queridas da minha vida, 90% dos meus pacientes que eu atendo no consultório são negros. Olha, acho que 99% são negros. Ai, que notícia maravilhosa! Fico muito feliz de ouvir isso. E alguém um dia me disse assim, Andréia, mas isso não é racismo? Porque se tu bota lá que tu atende uma população negra e que tu é do Saúde Preta, porque eu faço parte de 2 coletivos, o Saúde Preta RS e o Afro Saúde. O Afro Saúde é Brasil, e o Saúde Preta RS é só aqui. Só aqui, no Rio Grande do Sul. E eu disse assim, se tu achar que é racismo, fica à vontade. Procura um psicólogo. Tu vai num consultório onde todo mundo é branco, ou o psicólogo é branco, e todas as pessoas que ele atende são brancas, e isso é normal. Qual o problema de chegar no meu consultório eu ser negra e todos os meus pacientes? Exatamente. E tu sabe que isso é uma máxima, Cleide, porque, claro, eu faço terapia há muitos anos, e tu sabe disso, e eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, a Paula tinha 5 anos de idade, a minha filha, e hoje ela tem 25, e eu nunca parei de fazer terapia. E a minha psicóloga sempre disse, e claro, já mudei de profissionais, é evidente, né? Até porque tem um período que tu tem uma alta, tu fica muito íntimo. Sim, quando fica boa. E eles acabam te deixando, né? Te indicando outro. E ela dizia que terapia é um mosaico. Nunca esqueci disso. Que tu compartilha as coisas boas e as coisas ruins. Não só coisas boas. Então, assim, ó, eu sempre penso, que nem até a Tisa falou, que quando precisou, se valeu de uma profissional, enfim, a filha dela também faz. A minha neta tem 7... Agora tem 8, fez 8 aninhos, mas ela também faz terapia. Porque tem muitas coisas que nós adultos colocamos o nosso fardo nos nossos filhos, nos nossos pais, nos nossos alunos, nos nossos familiares, nos nossos amigos, e não é assim por mal que a gente faz. Assim como a gente precisa ter essa escuta atenta, que as pessoas nos ouçam, que as pessoas não nos julguem, porque somos frágeis também, acontece o contrário. E automaticamente a gente julga. Isso é inerente à nossa vontade. O julgamento, ele é fato, ele acontece. E eu sempre digo assim, hoje com a idade que eu estou assim, e com anos de terapia, eu me sinto uma privilegiada por ter esse entendimento, que eu entendo que a terapia é necessário,
puxando assim também um pouco da fala do Gilberto, eu também faço uso de medicamento para depressão, e é isso que eu queria falar para as gurias. Não é por ser uma pessoa extrovertida, eu também tenho sentimentos bem profundos de coisas bem que me dói bastante, e eu faço uso do medicamento porque sozinha muitas vezes eu não consigo, e eu faço, não é fiz, precisei, já usei, eu faço hoje, e eu me sinto muito bem com ele. Então, é isso que eu digo assim, que nem a Duda falou, né? Tinha questões dela que ela nem sabia por onde começar, sempre pelo começo. Vamos começar sempre pelo começo. A gente não precisa querer atropelar as coisas, porque as coisas, elas se colocam para nós. Elas acontecem, e se elas se colocam, elas estão postas. De que forma nós vamos resolver? De que forma? Sempre procurando ter serenidade, e se a gente não tem sozinha, com um remédio, sim. Porque ele vai nos auxiliar. E a Cleide, como psicóloga, ela pode dizer que é muito importante a gente ter essa conversa. Eu confesso para vocês, e quem faz terapia sabe, tem dias que eu quero atirar a médica lá do, nem sei que andar, é do 9º, o meu andar, quero que ela morra com a boca cheia de formiga, porque ela diz coisas que me doem muito, mas eu sempre tenho aquela pausa para reflexão, né? É verdade. Gurias, é muito louco fazer terapia. Eu digo isso para as meninas mais jovens, porque, claro, eu sempre digo até para minha filha, eu não nasci velha. Eu já fui criança, já fui adolescente, eu não nasci com a idade que eu tô hoje. E a gente sempre queria transferir as nossas insatisfações para os nossos pais. Então sempre mas agora a gente não quer. Mas agora a gente não quer que eles façam isso, porque a gente não quer essa culpa, né? Então, por isso que, exatamente, por isso que a gente tem que. Por isso que eu penso assim hoje. Hoje eu quero ouvir mais, eu quero ser mais parceira, eu procuro ser muito, 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 muito amiga. Quando acaba o meu ano letivo, a minha relação com os meus alunos, ela se transforma num vínculo de amizade. A gente vira uma família. Porque é uma coisa que não finda, porque eu consigo ter essa empatia que foi falado lá no início, de me colocar sim no lugar do outro e de tentar entender sim tanto as coisas boas como as coisas ruins, porque elas também vêm de formas diferentes para nós. Porque mesmo que eu considero ser maravilhoso, muito bom para mim, para uma de vocês pode não ser. Então, a gente tem que ter essa... E aí, uma coisa que eu acho assim também muito interessante é que muitas vezes a nossa criação, porque, né, como a Cleide já trouxe ali desde o início, o nosso nome e o nosso sobrenome, ele diz muito de nós. Por quê? E honrar o nosso nome, honrar o nosso pai e a nossa mãe, porque a nossa família é que nos... É graças aos nossos pais que a gente está aqui, né? É graças à nossa ancestralidade que a gente teve os nossos avós, e os avós tiveram nossos pais, e nós tivemos vocês, e assim por diante. Então, vai ter coisas que o teu pai foi criado de um jeito, a tua mãe foi criada de outra, e quando deu essa fusão, deu nós, assim, né? Então, cada uma de nós tem um jeito, né? Então, deu aquele boom, assim. Mas eu sempre penso, a gente tem que ter essa... Hoje, claro, a evolução, o tempo é outro. Hoje vocês têm muito mais voz, porque nós, adultos, ouvimos mais os jovens. Vocês, enquanto jovens, adolescentes, vocês têm muita liberdade, ou, se não todas, a maioria de vocês, de conversar assuntos bem sérios com pai e com mãe. Então, assuntos que eu digo sérios, pertinentes à nossa vida, como a sexualidade, como gravidez na adolescência, como drogas. Ô, Andréia. Oi. Aproveitando que tu tá falando, que quando tu falou lá no início, já me deu um gatilho aqui também. Para as meninas, principalmente, hoje elas estão bem quietas, né? Então, bem hoje quietas, eu não estão interagindo. Então. Mas eu também queria deixar para elas, eu tive na minha experiência lá, quando eu precisei fazer terapia. Eu fiz terapia por 2 vezes, tá? A primeira vez, senti necessidade para quando eu precisei tomar atitude de conseguir me separar, graças a Deus. E depois, quando eu tive questões com a minha filha adolescente, na época, 14 anos, e eu não sabia lidar com ela.
E eu falo para minha filha, falei na época, coisa que eu ouvi da minha psicóloga é o quê? Tisa, tu já teve 13 anos, tu já teve 14 anos, né? Mas tu nunca teve uma filha com 13, 14 anos. Então agora a tua cabeça também precisa estar aberta para isso. Então, quando às vezes eu batia de frente com a minha filha, eu não conseguia entender o que ela estava falando, o que ela estava precisando, né? Falei, filha, olha só, a mãe nunca teve a tua idade. Claro. Tá? Eu nunca tive, aliás, nunca teve a idade dela. Eu falei, eu nunca tive uma filha de 14 anos. Então, para mim, tudo que a gente está vivendo, que está passando, também é novo. Então, e pensa que a mãe também nunca passou por isso. O que tu tá trazendo para mim, eu nunca passei, né? Que é a questão de estar do outro lado. Uma coisa é a gente, outra idade, outro tempo, como outra tu falou, época, né? outra época. Hoje é outro tempo. Então, meninas, tentem também, né? Daqui a pouco, para tentar ajudar vocês a se expressar melhor com os pais. A gente nunca teve um filho da idade de vocês. E se teve, cada filho tem uma particularidade. Então, às vezes, a minha mãe não quer me ouvir, ou meu pai não quer me ouvir, ou não estou conseguindo me expressar, me comunicar. Pensa que a outra pessoa nunca teve, talvez, passado por esse momento, né? Com a posição de filho, neto, amiga. Então, quando vocês se sentirem à vontade, né? Tentem conversar, tentem expor. Às vezes é uma situação, é um problema. É uma atitude, uma fala de nós quanto mãe, uma fala de um pai, uma fala de uma avó, de uma psicóloga que às vezes vocês precisam ouvir e não sabem como solicitar. É que a gente está no dia a dia da correria, a gente não consegue, às vezes, se atentar a pequenos detalhes. E assim, ó, eu sempre penso, Tisa, que a gente, enquanto mãe ou enquanto pai, a gente às vezes erra, mas pensando que está acertando. Exatamente. Então, elas também podem ser o nosso termômetro. Elas não têm que ter medo não tem da que gente, ter medo. não tem que ter medo de uma represália. E sim, mãe, eu acho que não é assim, porque a gente também a gente também vai para a cadeira do pensamento. Elas botam a gente para pensar. E depois refletir. Eu acho que super válido isso que vocês estão trazendo. Até anotei algumas coisas aqui para a gente falar. Queria saber se as gurias têm alguma coisa para falar sobre isso, sobre essa relação com as mães. Eu só queria falar sobre o que a Andrea tinha falado no começo, sobre começar pelo começo a falar. Mas, olha, Andrea, se eu for começar pelo começo, a gente vai ficar um mês inteiro aqui se pá, porque teve quando eu tava no pré, tá? Teve uma mulher que ela veio dar uma palestrinha, assim, pras crianças, porque eu não lembro se ela era psicóloga ou psiquiatra, mas ela deu uma palestrinha às crianças e meio que conversou com cada criança separadamente. E ela tinha falado depois ela ia conversar com cada pai de cada criança, e ela identificou que eu fui uma criança que estava com depressão, com 6 anos de idade. E minha mãe não acreditou, não deu importância, não quis me levar num psicólogo nem nada. Anos se passaram, e quando eu fui psicólogo na adolescência, descobri que eu estava com uma depressão num estado bem grave, tanto que eu tive que tomar vários medicamentos e ainda tomo, sabe? Então eu acho muito importante que a gente pense que a depressão pode dar até em muitas crianças bem menorzinhas, assim, bem crianças mesmo, e que a gente precisa prestar atenção nisso, né? Porque depressão pode dar em qualquer pessoa, em qualquer idade, de qualquer forma, certo? Certíssimo. E eu te digo assim, ó, que as crianças bem pequenas, assim como adolescentes e até mesmo nós adultos, as crianças, sobremaneira as crianças bem pequenas, elas sinalizam. Só que eu sempre penso que a gente tem que ter olhos de ver, né? A gente tem que ter um olhar, porque elas sinalizam quando elas efetivamente têm um problema. E aí tem problemas de todas as ordens, né? Inclusive de estrutura familiar, que podem desencadear isso. Gurias, assim, ó, só tem que se ter muito cuidado também com isso, porque não se pode fazer diagnóstico, assim, muito empiricamente. O ideal porque uma depressão numa tenra idade, tanto uma depressão quanto uma ansiedade, ela se manifesta de uma forma muito diferente de uma depressão numa pessoa mais adulta ou até num adolescente. Sabe? Então, tem que prestar muita atenção de como essa criança está, se está muito chorona, se está muito irritada, sabe? Porque ela tem uma outra linha de se propagar, tá? Outra coisa, que eu achei super interessante na fala de vocês. A Tisa disse assim, ó, eu fiz
terapia por 2 vezes, tá? Uma por tal razão, outra por tal razão. A terapia é algo que ela pode ser cíclica. Por que ela pode ser cíclica? Por que a gente pode fazer terapia num momento, no outro momento está bem, no outro momento fazer de novo, no outro momento fazer de novo, daqui a um pouco, se não precisa ficar anos sem fazer, porque nós somos seres humanos inacabados, tá? Lembrem sempre disso. A gente está sempre em construção, a gente está sempre aprendendo e sempre tem coisas acontecendo na nossa vida. Então, um dia a gente pode estar super bem e no outro dia a gente pode estar vivendo uma situação que a gente não sabe lidar. E aí é a hora que a gente vai e procura aquela ajuda quando a gente não consegue resolver. Então, por isso que a gente pode fazer por 2, por 3, ou até assim, agora estou de alta, não estou precisando mais ir, tá? Então tá, ok. Só não te esquece que assim que tu precisar, tu pode voltar. E é assim que funciona, certo? A segunda coisa que eu ouvi na fala de vocês, foi a questão de ter espaços com os pais e espaços com os filhos. Vocês têm vários espaços, gurias, hoje, muito legais. Vocês hoje têm uma família dentro de casa mais acessível para conversa. Vocês têm esses espaços aqui de projetos que são também bons para trocas. Vocês têm os grupos de amigos, escola. Então, vocês têm N espaços para trocas. Aproveitem eles, façam trocas interessantes, tá? Aprendam umas com as outras, ensinem umas às outras. Eu lembro que lá na primeira fala da Duda, acho que na roda de conversa do Gilberto, ela falou que queria aprender coisas que ela não sabia lidar, né, Duda? Foi isso que tu disse? Que ela tinha coisas, né, que tu queria aprender a lidar com coisas que tu não sabia, como essa questão toda racial. Se eu não estou enganada, tu é a única pessoa branca nesse recinto, correto? Então, aprendam, ensinem, sabe? Falem, conversem, usem os espaços de vocês, aproveitem esses espaços. E o que eu gostaria de dizer para vocês hoje, tá? Para a gente encerrar e não tomar mais a tarde de vocês nesse momento. Eu adoro trabalhar com grupos, tá? Eu adoro trabalhar com essas trocas. A gente só cresce nas trocas. Se a gente vivesse sozinha numa ilha, se largassem agora cada uma de nós numa ilha deserta, tá? E cada uma ficasse sozinha nessa ilha e fosse alguém nos resgatar lá 50 anos depois, nós estaríamos no mesmo ponto em que a gente foi deixada lá hoje. Porque a gente não tem troca, a gente não tinha outra pessoa para poder nos dizer, não faz assim, faz assado, esse jeito é melhor, olha só, vamos conversar, vamos resolver. Então, a gente só cresce na troca com o outro. Então, aproveitem o outro. E o outro, gente, é qualquer um que não seja vocês. Tá? O outro é aquela pessoa que estiver do teu lado, é aquele namorado, é aquela amiga, é a tia da escolinha, é a mãe, é o pai, é o cuidador, tá? É o coordenador do projeto, é a coordenadora do IBB. Qualquer um que vocês possam absorver conhecimento, aproveitem, porque isso vai servir para o resto da vida de vocês, até vocês chegarem naquele ponto de estarem também fazendo essa troca, ensinando e aprendendo. Afinal de contas, vocês vão ser as articuladoras da cidadania negra, né? Que é isso que a gente está formando aqui, não é? Então, gurias, o que eu quero dizer para vocês, começando para a gente se finalizar aqui a nossa tarde. Acho que eu abri uma guia errada aqui. Ô, Cleide, aproveitar que tu tá encerrando, só para saber também, na verdade, a minha dúvida, tá? Que eu também quero externar aí para as meninas, vai que alguma delas também queira, né? Se você também tá atendendo virtual hoje, né, de forma online,
se tu pode deixar um contato, se alguma das meninas que hoje não sentiu a vontade para falar, ou que algumas ali que se manifestaram, que queiram ainda daqui a pouco externar uma conversa contigo, né? Tá, eu ia falar Não sobre de isso acesso. agora. Isso, obrigada. Aham. Ia falar sobre isso agora, só um pouquinho, porque, ai, gurias, eu vou dizer para vocês, essa internet, ela acaba comigo, tá? Eu acho que eu tinha o meu PowerPoint, que eu já não sei mais onde é que foi parar. Conosco, acaba conosco. Não sei onde é que foi parar o meu PowerPoint, mas Acaba enfim. conosco, Ô, Cleide. Não me Cleide, limitou, Oi, eu fiz psicóloga por 1 ano, né? pensa. Tipo, fiz por 1 ano, com a minha mãe também e tudo mais. Gurias, vocês não têm noção do quanto eu chorei no último dia. Porque, tipo assim, né, quando eu tava fazendo acompanhamento com ela, com certos problemas e tudo mais, e aí, no final, assim, ela disse, Ana, tipo, no final, no último dia, eu falei assim, ela bem assim, tá, e como é que foi teu dia hoje e tudo mais? Aí eu fui lá, contei meu dia, assim, olha, eu acho que a gente já acabou nosso trabalho, né, bem assim. E eu falei assim, não, Ju, por favor. Eu falei assim, não, por favor. E ela veio assim, então. Aí no final a gente marcou só a última. Mas, gente, é muito bom, é muito legal. Eu chego a ficar emocionada, sabe? Porque, tipo, a gente não acha que a gente tem essa emoção que a gente não pode, sabe? Tipo, a pessoa te pergunta assim, onde tu vai agora? Eu disse, vou lá na minha psicóloga. Aí tu faz psicólogo, sabe? É bem assim que Então, acontece. Ainda existe isso, esse preconceito, por isso Existe que esse tem gente que não gosta preconceito. de dizer. Aí eu fiz, sim, eu falei, sim, eu vou na minha psicóloga, assim, tu faz, porque aí às vezes as pessoas acham que a gente é louca, né? Ou porque Exatamente. porque a gente é louca, né? Bem assim. Falar que toma medicação, então. Meu Deus, essa aqui tem que estar no hospício. Então, assim, ó, eu recomendo muito, gente, fazer acompanhamento psicológico, porque às vezes não é nem, sabe, tu não precisa ter um motivo pra te fazer, às vezes, sabe? Com certeza. Mas tu vai ali por conversar, entendeu? Com alguém, até que não convive contigo. Isso. Que não sabe o que se passa na tua cabeça nem um pouco. Tu, sabe? É uma coisa, assim, inesquecível. Eu acho que uma psicóloga como é que se diz? É muito necessário no mundo hoje em dia. Sabe? Ai, que bom ouvir isso. Muito necessário. Sério, gente. E olha, eu tô com muita saudade da minha psicóloga também. Eu até falo pra mãe, às vezes, mãe, eu tô com uma saudade da gente que tu não tem noção. Então, assim... dinheiro, só falta dinheiro pra continuar. Isso é uma coisa que deixa muita gente de fora. Mas olha só, gurias, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu não achei meu PowerPoint mais nessa história. Mas ele estava por aqui. Vocês viram no início que ele existia, né? Então tá, então isso já me basta. Você sabia que eles existiam. Sim, a gente sabe. Mas eu não acho mais ele, gurias. Eu queria mostrar minha Ele telinha deve ter final. minimizado, Cleide. Ele deve ter na barra inferior lá embaixo. Então, Suzana. Suzana. Mas não se preocupa. Eu acho que eu minimizei, mas eu não acho. Pode mandar depois e a gente manda para as meninas, para o grupo ou individual. Acho bem importante elas terem todo esse material depois vai estar no vídeo final, tá? Então não se preocupe, depois a Gleisa isso, e acessa tudo isso. Não se preocupe, mas depois vocês vão poder rever todas essas oficinas no final, tá? Vocês vão levar isso lembrando pro resto da vida de vocês. Tá, obrigada, Gilberto. Também não era assim, não era assim, né? Era assim. Mas é que eu tinha separado uma frase nele que depois eu vou achar, que eu achei muito legal, que é que fala dessa questão do aprendizado, que é esse aprendizado que a gente tem uns com os outros. O que eu queria dizer para você nesse momento? Primeiro, eu queria agradecer demais essa oportunidade, demais, tá? Quero agradecer ao Gilberto, né, como coordenador do projeto, de ter lembrado de me convidar para fazer essa oficina com vocês, né? Acredito que a Suzana e a Andréia, que também já me conheciam, devam ter lembrado do meu nome, e eu também já fico muito agradecida, porque eu sei que a gente se curte muito no trabalho que a gente faz umas com as outras. Eu adoro trabalhar com grupos.
E esse foi o primeiro grupo que eu trabalhei de forma virtual. Então, a gente vai se desafiando, né? E eu sou uma pessoa, como vocês viram, de me desafiar, porque quando, com 45 anos, eu resolvi entrar numa faculdade de 5 anos e ainda levei 6 anos e meio para fazer, e ainda estou fazendo uma pós-graduação, e aí eu não tenho fim. Então, desafio é algo que... Eu lembro de uma colega de serviço que dizia: é louca, guria, entrar na faculdade agora de 5 anos, nessa idade, já quase te aposentando. Eu sou louca, deixa eu e vamos embora, né? Gurias, a psicologia, ela está um pouco diferente dessa vez, nesse momento, e graças a Deus que ela mudou, que a psicologia era algo muito elitizado antes, era algo que normalmente só quem tinha acesso era quem tinha dinheiro, né? E era uma pessoa que ficava lá no seu consultório, sentada, né, no seu consultório maravilhoso, esperando que quem tivesse dinheiro fizesse contato e viesse até ela para tratar dos seus dramas interiores, sabe? E hoje, graças a Deus, isso mudou. A gente vai aonde está a problemática, onde é que está a demanda, a gente não fica esperando, tá? A gente está com um olhar bem mais social para essas demandas. Hoje a gente tem psicologia escolar, a gente tem a psicologia hospitalar, a gente tem a psicologia clínica, que eu faço, a gente tem a social, a gente tem a comunitária, né, a organizacional, ou seja, o psicólogo está em todos os lugares, porque as pessoas precisam, as pessoas adoecem, a nossa sociedade é uma sociedade que, se a gente deixar por si só, ela nos adoece, e mais todas as nossas relações que, às vezes, não são fáceis. Eu trabalho com a psicologia clínica hoje e trabalho com o GADEM, que é onde eu faço um pouco da minha psicologia comunitária, porque eu gosto, né, gosto de estar em contato com grupos que precisam desse olhar, onde a gente ainda tem ideia de fazer uns trabalhos mais aprofundados com eles, que a pandemia, nesse momento, não está permitindo, mas a gente vai chegar lá. No consultório, tá, gente? Eu tenho muitas vagas que eu disponibilizo, que eu chamo de atendimento social, que é onde a gente conversa e chega a valores que são compatíveis para quem precisar e não tiver tanta disponibilidade. E o que eu gostaria de deixar aqui para vocês era assim, ó, porque nesse último slide tinha o meu e-mail também para contato, e meu telefone, mas que eu posso passar depois. Se alguém não se sentiu à vontade, porque oficina do desabafo, quando a gente fala em desabafo, o desabafo é como tu tirar a roupa na frente de outra pessoa. Dificilmente a gente tira a roupa na frente de quem a gente não tem intimidade, de quem a gente não conhece. A gente não vai fazer isso, né? Às vezes nem de uma amiga, nem de uma pessoa que tu sabe, estamos tudo aqui num vestiário, um monte de mulher, mas é um monte de mulher que eu não conheço, eu fico meio constrangida. Desabafar é isso, é se desnudar, é tirar a roupa diante de outras pessoas. Então, dificilmente, às vezes, a gente consegue trazer aquilo que está mais lá no íntimo da gente, sabe, para pessoas que a gente está acabando de conhecer, como eu, por exemplo, tá? Talvez aqui algumas de vocês já se conheçam há mais tempo, mas eu sei que eu sou uma figura recente para vocês. Então, quem não se sentiu à vontade para trazer alguma questão, sabe, para a gente conversar, para a gente debater, para a gente poder trabalhar juntas, o que a gente pode fazer? Vocês podem fazer um contato, vocês podem me mandar e-mails fazendo perguntas, vocês podem me pedir orientação quanto a lugares, sabe, ou quanto a atendimento. A gente pode combinar até de fazer grupos, tá? Em outros momentos. A gente, se em algum momento vocês tiverem disponibilidade, eu tenho, a gente pode fazer grupos onde a gente periodicamente se encontra, ou uma vez por mês, ou a cada 15 dias, estabelece um assunto, traz esse tema, debate esse tema, coloca suas coisas que vocês decidam que queiram falar. Estou super disponível para isso também, tá? Fica a critério de vocês. Eu só queria pedir um favor para vocês agora, que cada uma que ainda estiver na reunião possa me dizer com uma palavra o que vocês como é que vocês definiriam essa tarde de hoje.
Uma palavra. Aprendizado. Emoção. Reflexão. Aprendizado e conhecimento. Andréia. Deixa eu abrir aqui meu microfone. Gratidão. Duda? Acho que paz. Isso, a aula de hoje transmitiu uma paz muito grande. Paz, Duda. Que bom ouvir isso. É, muito bom mesmo. Suzana? Hã? Eu queria ser a última, né? Ah, tá. Que outras Larissa? pessoas falassem. Acho que transcendência. Carolina? Fala, A palavra, Nina. Adriana. Abre o microfone. Tava desligado o microfone. Gratidão. Eu acho Comunicação. Para mim, eu acho que foi conhecimento. Maiara? Ela disse que estava com problema na câmera e no microfone, né? Ashley? A Ashley falou troca. Troca. Isa? Já falou? Já me perdi nas contas aqui, Gurias, que não aparece todo mundo na tela. A Isa acho que já falou agora. A Giovana já falou? Giovana? A Gigi já falou? Não. Sabedoria e conhecimento. Muito bem. Gurias, a minha palavra seria troca também, tá? E eu costumo dizer isso para as pessoas que eu atendo, que eu costumo dizer isso para as pessoas que eu atendo, que quando eles dizem para mim que eu ajudei muito, que eles estão muito felizes, que, nossa, como eu contribuí, eu sempre digo para eles que eles me agregam muito também, sabe? A gente também aprende muito quando a gente está atendendo alguém, sabe? A gente não faz nada sozinho. Para que uma boa terapia funcione, a relação terapêutica tem que ser muito boa, como disse a Ana, né? Quando tu tem isso, quando tu vincula com a tua psicóloga, nossa, que aquilo deslancha. Mas é como eu digo para eles, precisa de tempo, tá, gente? A gente não sai vinculando assim. E começando, né? Porque quando tu vai na primeira psicóloga, tu não te dá bem. Não, aí tu tem que ir passando, né? Aí tu vai passando de psicólogo até tu achar certo. É bem assim. Isso, exatamente. E eu costumo dizer, ó, a gente precisa de 3 coisas. A gente precisa de tempo, porque se tu tá com 18 anos, tu levou 18 anos para chegar até aqui do jeito que tu é. Então não vai ser 3, 4 sessões. Se tu vier 3, 4 sessões, sair daqui e disser lá para tua amiga, nossa, aquela mulher não é boa. Ela não me ajudou em nada, sabe? Pô, tu levou 18 anos para estar como tu é, e em 4 semanas tu queria estar diferente, não tem mulher boa nesse mundo que vai ajudar. Então, a gente precisa de tempo, a gente precisa de comprometimento, e a gente precisa que essa relação terapêutica funcione, tá? Então, isso são os 3 pilares, assim, que fazem com que a gente... E isso funciona tanto na individual, quanto no grupo, sabe? Tanto na social, na comunitária, a gente precisa disso, a gente precisa vincular com o grupo, e aí que a gente vai embora e troca bastante. A minha palavra também seria troca, tá?
que para mim foi o que aconteceu aqui nessa tarde de hoje. Agradeço demais a presença de vocês, agradeço o convite do Gilberto, agradeço as minhas colegas que lembraram também do meu nome e confiaram no meu trabalho. Fico à disposição, tá? Depois posso passar o e-mail. Quem quiser mandar pergunta, quem quiser perguntar qualquer coisa, pedir orientação, a gente conversa, tá? Tem espaço aberto no meu consultório também e tem espaço para a gente fazer trabalho de grupo, se vocês tiverem interesse. E aí, isso a gente conversa depois, tá bom? Cleide. Então, era isso. Bom. Passamos bastante até do... Primeiro, eu quero agradecer, né? Como tu diz, o convite foi extremamente acertado. Então, fiquei muito feliz, tá? E assim, não é porque as meninas falaram pouco que elas não estão atentas e não participaram, né? Porque o tema é um tema complicado mesmo, né? Leva algum tempo para elas poderem soltar nessa situação. A palavra que eu tenho para dizer, a frase que eu tenho para dizer em relação à tua oficina, à oficina, que troca de saberes e vivências nos levam ao autoconhecimento. E é isso que a gente fez hoje, né? Conseguiu enxergar na tua fala e na fala de todo mundo um pouco de nós mesmos, né? Gurias, muito obrigada, tá? Obrigada pela tarde de hoje. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, tá? Obrigada, Cleide. Beijo, menina. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.